Vou compartilhar um texto com você. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Diz assim: Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Amados irmãos, há momento na nossa vida, na vida do ser humano, que nós nos deparamos com vontade de parar, de desistir, ou simplesmente optamos por parar, por desistir, por não continuar a jornada. Ou ficamos a lamentar coisas que nós vivemos, coisas que nós passamos, situações que nós vivemos em nossa vida, e começamos a lamentar, a trazer à memória essas coisas que às vezes nós vivemos. E muitas vezes começamos a revirar o nosso passado, começamos a lembrar de coisas e momentos que nós vivemos e passamos a trazer à memória como se isso fosse nos manter presos, como se isso fosse nos manter vivos aquilo que nós vivemos, né? Momentos em que eu e você, meus amados irmãos, nós nos prendemos a objetos, a recordações, a lembranças, né? E trazemos às vezes em nossa alma sequelas tão profundas, sequelas tão grandes, marcas tão grandes de palavras que ouvimos, de palavras que falamos, de coisas que nós vivemos que marcaram a nossa vida. Quantos homens e quantas mulheres hoje são homens e mulheres frustrados porque ouviram coisas que não precisavam ser ouvidas, falaram coisas que não precisavam ser faladas. Quantos pais hoje não conseguem ser bons pais porque viram nos seus referenciais de pais coisas que machucaram. Quantas mulheres não conseguem ser boas esposas porque não enxergavam em suas mães boas esposas. Quantos filhos não conseguem ser bons filhos. As pessoas trazem em seu coração sequelas de palavras passadas, de situações que trouxeram tristeza, trouxeram mágoas, e trazem isso em sua alma, em seu coração. Se tornam pessoas frustradas porque se ficam presas a coisas do passado, a tristezas do passado. O apóstolo Paulo ele vai nos ensinar nesta hora que nós precisamos esquecer das coisas que para trás ficam e avançar e continuar a jornada e continuar a caminhada. Entretanto, meus amados irmãos, existem momentos em que infelizmente nós reviramos o nosso passado e começamos a buscar respostas para aquilo que talvez eu e você estejamos vivendo hoje. E começamos a revirar o baú do passado como se lá tivéssemos as respostas do porquê do meu insucesso, porquê da minha tristeza, porquê disso, porquê daquilo. E começamos de uma forma triste, começamos a revirar o passado. E há momentos na nossa vida que nós acabamos nos adaptando a isso. Acabamos nos adaptando às memórias do passado. Se as memórias são boas, eu me adapto a isso e eu vivo a minha vida de acordo com isso. E eu fico confortável nisso, de forma que eu não quero sair porque está confortável. Eu não quero continuar a jornada, eu não quero continuar a caminhada, eu não deslumbro um futuro porque as lembranças do passado são confortáveis para mim. Eu fico muito confortável naquilo que eu já fui, naquilo que eu fiz, naquilo que eu era.
E eu não paro para analisar que existe coisas grandes a serem feitas, porque eu estou confortável nas lembranças do passado. E nós nos adaptamos a isso. Se as coisas estão bem para mim, eu me adapto àquela situação e fico feliz ali. Entretanto, se as coisas vão mal, eu me sinto tão fragilizado, eu me sinto tão vulnerável a questionar a Deus, de começar a indagar a Deus por que disso, por que daquilo, por que isso, por que aquilo, por que aconteceu, por quê. E nós começamos de alguma forma justificar em Deus, ou porque às vezes nós sermos tão tentados a parar, a esmorecer, a retroceder, a parar a caminhada, a não avançar, a não continuar. A realidade, meus amados irmãos, é que às vezes somos impedidos por nós mesmos de continuar. Somos impedidos pelas nossas próprias fraquezas, pelas nossas fragilidades, de enxergar em Deus um futuro brilhante, de enxergar em Deus uma possibilidade de vida feliz, de uma vida com abundância, porque nós às vezes ficamos presos aos nossos erros ou aos nossos acertos do passado e moldamos e lapidamos a nossa vida a isso e ficamos presos. Mas é necessário continuar a jornada, é necessário continuar o trajeto, a caminhada, ainda que nesse trajeto nós tenhamos que levar algumas pedradas, tenhamos que ser machucados, sermos pisados, pisar em espinhos, e neste pisar em espinhos, sangrar. Ainda que neste trajeto nós venhamos perder pessoas que nós amamos, nós gostamos, pessoas que nos deram a mão, pessoas que nos ajudaram. Ainda que nesse trajeto nós venhamos ter que sofrer, mas é necessário continuar a caminhada, é necessário avançar. O apóstolo Paulo está nos falando que é necessário esquecermos das coisas que para trás ficam e avançar para aquelas que estão diante de nós. Ainda assim, meu querido irmão, é necessário esquecermos das coisas que para trás ficam e avançar e continuar a jornada e continuar a caminhada e não parar e não retroceder e não recuar. Queridos irmãos, esquecermos das coisas que para trás ficam e avançar não é uma coisa fácil. Ela provoca em nós uma série de situações que demanda muito esforço, demanda muita vontade. Então, esquecermos das coisas que para trás ficam, ela abrange em nós algumas situações que às vezes nós não estamos preparados para elas. Esquecermos das coisas que para trás ficam abrange, em primeiro lugar, perdoar coisas imperdoáveis. Muitas pessoas, talvez você ou até eu, carregamos em nossos corações marcas tão profundas, sequelas tão profundas, rancor, tristeza, raiva de alguém, e não conseguimos perdoar alguém, não conseguimos pedir perdão a alguém. O perdão, ele é uma dádiva divina. Então, esquecer-me das coisas que para trás ficam, ela abrange, ela implica em perdoar coisas imperdoáveis, aquilo que está guardado no fundo do coração, na alma. Perdoar o pai que te ofendeu, perdoar a mãe que te ofendeu quando você era mais novo, perdoar aquela traição. Perdoar coisas imperdoáveis. É a primeira ação que nós temos que tomar para que nós possamos esquecer de coisas que para trás ficam e avançar para aquelas que adiante de nós estão. Abrange também nós ignorarmos palavras que nos marcaram, que nos machucaram.
Quantos filhos ouviram dos seus pais que não valeriam nada, que não prestariam? Quantos filhos ouviram disso? Quantos filhos ouviram de seus pais que não seriam bons maridos, bons pais? E carregaram isso no seu coração, e carregaram isso na sua alma, e se tornou uma ferida muito grande. Esquecer das coisas que para trás ficam, abrange ignorar palavras que nos marcaram, situações que marcaram, que fizeram de nós feridas tão profundas. Ignorar palavras de maldição. Você é burro, menino. Você não consegue. Que nós possamos nessa hora nos despir dessas palavras que nos marcaram e continuar a jornada. Esquecendo as coisas que para trás ficam, abrange também nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. O livro de Lamentações, Jeremias, no capítulo 3, no versículo 21, se não me falha a memória, está escrito que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quantas pessoas reviram o baú do passado e começam a trazer sequela, e começam a trazer palavras que ouviram, situações que viveram, tragédias e mais tragédias e mais tragédias, e trazem à tona para o seu presente e acabam se tornando prisioneiras de sequelas do passado. Esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para que adiante de mim estão. É necessário esquecer o eu fui. É necessário esquecer o eu era e o eu fiz. Eu era capaz. O que importa, meu irmão, que a partir do momento que você se despide dessas lembranças ruins, o que importa é que você vai ser a partir deste momento. Esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, significa, meus amados irmãos, que nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém, que pelo contrário, somente a graça de Deus ela nos satisfaz. O próprio Senhor Jesus disse isso ao apóstolo Paulo: a minha graça ela te basta, a minha graça ela te é necessária. Amados irmãos, quando um rio ele sai de sua nascente e ele vem o seu trajeto e ele passa pelos seus afluentes, e cada vez que ele passa pelos seus afluentes, ele vai se tornando mais forte, e ele vai continuando o seu trajeto até chegar ao oceano. E quando ele chega no oceano, ele deixa de ser rio e ele se torna parte do oceano, e ele nunca mais volta a ser rio, nunca mais volta para aquela nascente. Ele segue o percurso em busca do oceano. Assim nós temos que fazer a partir deste momento, esquecendo as coisas que para trás ficam e continuar o nosso percurso. Nosso percurso é o céu, caminhada ao céu. Enfim, existem pessoas que se prendem ao passado. Seja um passado de vitórias e as pessoas ficam presas nele porque são pessoas frustradas hoje, ou seja, um passado de tristeza, não conseguem ver um futuro glorioso porque as tristezas marcaram tão profundamente, ficam presas nela, carregam esse fardo até hoje. E outros se rendem a esse futuro, mas quando chegam na possibilidade de enxergar esse futuro, lembram de coisas do passado e não avançam. E lendo esse texto que eu acabei de ler, da Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, agora eu observo o apóstolo Paulo, ele trazendo a evidência à igreja de Filipos, falando a respeito da alegria de servir ao Senhor em tempos de crise, da alegria de servir ao Senhor em tempos de prisão, da alegria de servir ao Senhor quando a regra era a apostasia,
Da alegria de servir ao Senhor quando tudo dizia ao contrário. Da alegria de servir ao Senhor quando a tristeza era evidente. Que nós possamos entender isso e compreender isso, que mesmo quando tudo diz não, Deus está no controle. No livro de Jó, no capítulo 14, versículo 9, diz que há esperança para a árvore, que ainda de velho no chão o seu tronco venha morrer. Há esperança. O profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, ele vai dizer o seguinte: ainda que a figueira não floresça, e o produto da oliveira minta, e não haja vacas nos currais, ainda assim eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Quem sabe? Eu imagino o apóstolo Paulo começando a relatar à igreja de Filipe das alegrias e das tristezas que ele passou. Quem sabe ele começa a trazer à memória as inúmeras vezes que ele foi preso, espancado, açoitado pelo Evangelho. Quem sabe ele começa a trazer à memória as viagens missionárias que ele fez. E em cada uma delas, açoites, prisões, tristezas, privações. Quem sabe ele começa a trazer à memória tudo isso. Quem sabe ele começa a trazer à memória as necessidades pelo qual ele passou. Talvez ele trouxe à memória tudo isso, toda essa tristeza. Talvez também ele trouxe à memória os belos frutos que ele colheu no decorrer do seu ministério, como por exemplo o jovem Timóteo. Talvez trouxe à memória as coisas que deixou de ver ou viveu por Cristo. Quem sabe ele trouxe à memória todas as tristezas e todas as alegrias que ele passou. Mas ele diz uma coisa muito importante: esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para que adiante de nós estão. Prossiga para o alvo. Se você continuar a estudar sobre o apóstolo Paulo, você vai ver no livro de Timóteo que ele encerra a sua carreira com uma frase tão sublime: combati o bom combate, guardei a fé, terminei a carreira. Irmão, seja qual for o que nos prende ao passado, seja alegria, seja tristeza, seja as tristezas que nós passamos e nos aprisiona no passado, ou seja, um passado que nos fascinou tão profundamente que ficamos presos nele. Em Cristo nós temos um futuro, mas é necessário esquecermos das coisas que para trás ficam e avançarmos para que adiante de nós está. E continuar a caminhada, e continuar a jornada, e continuar, e não parar, e não parar, e não esmorecer. E deixar para trás tudo que nos machuca, tudo que doeu, tudo que nos fez ferir. Trazemos à memória somente aquilo que nos dá esperança, só aquilo que corroborou para sermos homens e mulheres íntegros diante do Senhor. Queridos irmãos, que nós possamos compreender nessa hora que é necessário abandonar os fardos, é necessário abandonar os pesos, os jugos, e continuar a jornada, e continuar a caminhada, e andar de glória em glória, de passos fortes. Que nós possamos entender que há lembranças que não precisam ser tragas à tona, que há recordações que precisam ser lançadas no mar do esquecimento, que é preciso ficar lá atrás, que há recordações que não precisam trazer tudo aquilo que nós vivemos de ruim. Se alguém te feriu lá atrás, deixe lá atrás. Tem momentos que nós devemos entender que é necessário só lembrar das coisas que se foram e não se lamentar e não se culpar e não revirar o baú e começar a buscar os porquês.
que Deus tem para ti é muito maior. O que Deus tem para ti é muito melhor, meu irmão. Mas é necessário esquecermos as coisas que para trás ficam e avançar para aquelas que diante de nós estamos, que nós aprendamos nessa hora, nos desprendermos das coisas que para trás ficam, porque o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, o que Deus tem para nós é muito melhor, é muito maior. Porque as aflições deste tempo não se comparam, meus irmãos, à glória que há de ser revelada a mim, a glória que há de ser revelada a você. Mas é necessário esquecermos as coisas que para trás ficam e avançar e continuar a jornada e a caminhada e não parar ou e não retroceder. Porque todas as aflições um dia terão um fim. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz que Ele enxugará nossos olhos toda lágrima. Esquecer das coisas que para trás ficam é escolher, meus irmãos, enxugar as lágrimas e caminhar e levantar o pé e sacudir a poeira e dizer: estou pronto para avançar. Seja qual for o motivo das lágrimas, seja qual for o motivo da tristeza, das marcas que nós carregamos em nossa vida, é necessário deixar isso lá atrás e continuar a caminhada. O livro do profeta Isaías, no capítulo 3, versículo 18, diz que nós não devemos lembrar das coisas antigas, das coisas passadas, que fique lá atrás, que nós possamos fazer como o profeta Jeremias fala, que nós possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Deus te ama, Jesus te ama. Entrega o seu fardo a Ele, entrega as suas dificuldades a Ele. Confia no Senhor. Não carregue marcas, sequelas tão profundas. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz que nós devemos buscar o Senhor e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas, porque Ele cuida de nós. Bem disse lá no mesmo livro de Mateus: olhar para os lírios do campo. Nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um deles. Olhar as aves do campo, não cegam, não semeiam, mas acaso o vosso Pai deixai-vos de alimentá-las? De contrário, Deus cuida de nós, meu irmão. Ele morreu por você naquela cruz, Ele morreu por mim. E hoje Ele nos chama a um arrependimento, abandonarmos as práticas do pecado. 2 Crônicas capítulo 7, 14 diz que o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. E também João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele te ama, se entregue a Ele, abandone as coisas do passado, os erros, as marcas, as sequelas. Abandone, irmão. Ele te ama. Ele nos ama. O que Ele tem para mim e para você é excelente. Deus o abençoe. No nome santo de Jesus. Não se entregue. Não retroceda. Em nome de Jesus. Amém.